Pronto. Eu não preciso estar de óculos, deixa eu ver. Não, preciso. Ai, Jesus. Estou a ficar velha. Bom, nada de rir, Ricardo, tu não te podes rir. És o único que não podes rir, os outros podem. Ai, pois, eu também às vezes tiro, mas se eu tiro na hora, depois vejo tudo desfocado, já não dá, já está too late. Bem, vamos lá. Então, basicamente eu queria falar do hashtag, não é nenhum aspas, porque é mesmo, hashtag Speak Up and Train. E porquê é que eu achei importante? Desculpem, basicamente é uma forma de falar do treino baseado no reforço positivo. Então eu vou hoje falar assim, em geral, uma série de coisas que vão ser interessantes e que amontam a um monte de nadas, mas todas muito relevantes para tudo aquilo que vocês vão fazer, ok? Se entretanto vão surgindo perguntas, vocês começam a atirar-se, ok? É muito provável que depois, se for atrás das vossas perguntas, acabamos a falar sobre quadrantes de condicionamento e já acabou. Ninguém falou de nada do que eu tinha a ver. Vocês já me conhecem. Eu estou a brincar, claro. Eu tenho algum profissionalismo. Pronto, então, tudo começou numa bela manhã de inverno com uma pessoa que decidiu criar uma hashtag chamada Shut Up and Train, ok? E a hashtag Shut Up and Train, que quer dizer cala-te e treina, começou quando eu não sei, é assim, pronto, aqui há alguma especulação da minha parte, ok? Ninguém sabe exatamente o momento em que começou, certo? Porque estas coisas são muito orgânicas para sabermos, portanto, tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Mas foi aliada à ideia de que quando um treinador que se baseia no reforço positivo vai criticar um treinador ou o treino de um treinador, atenção, porque nós não criticamos o treinador, nós criticamos os métodos usados pelo treinador. É bom que se saiba isso, não é? Porque não podemos confundir os alhos com os bugalhos, não é? Não tem nada a ver. Pronto. Então, quando um treinador de reforço que usa reforço positivo vai criticar os métodos de um treinador aversivo e não interessa como, ok? Pode ser a pessoa mais correta, mais científica ou a mais aberrante e extrovertida, não interessa. O que acontece é que vocês vão ser bombardeados por treinadores que também treinam com reforço positivo. Se vocês conseguirem ver a hipocrisia do que aqui está, é ótimo, a dizer que vocês não deviam fazer isso, porque isso não é a aplicação do reforço positivo na pessoa. Pronto. Então, shut up and train. Porquê? Porque o que é por trás disto é não critiques, mostra o teu trabalho, porque assim, ao mostrar o teu trabalho, as pessoas conseguem ver o que tu estás a fazer e conseguem ver os resultados. Não precisas estar a argumentar e a falar com blá blá blá, ok? Larga-te do blá 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 e vai treinar. Pronto. E agora vou-vos. Isso foi como começou. E eu vou-vos dizer como é que começou o Shut Up and Train. Desculpem, o Speak Up and Train. O Speak Up and Train vem por consequência do Shut Up and Train, que é, não, tu deves treinar, mostrar os resultados, até porque deves e é o que tens de fazer, pelo menos eu nunca pude parar de trabalhar, porque senão nem sequer podia pagar contas, portanto, ninguém precisa me mandar a ir treinar cães é o que eu faço, é a minha profissão, um bocado bizarro isso. Mas também o speak up, porque uma coisa não elimina a outra. Não quer dizer que eu, por mostrar o meu trabalho e mostrar a toda a gente, ou quem quiser, ou difundir os métodos baseados em reforço positivo, que eu não possa ou não queira criticar os métodos aversivos, ok? Porque nós podemos fazer uma crítica velada aos métodos aversivos, baseados na ciência. Eu sei que estamos no módulo 1, portanto deve haver pessoas aqui que ainda estão a entrar, mas isto é, o que eu estou aqui a dizer tem a ver com posicionamento, ok?
Vocês podem usar toda a ciência do mundo, e felizmente ela existe, portanto nem sequer precisamos de inventar, para justificar porque é que vocês preferem usar o reforço positivo. Por exemplo, porque é que vocês decidiram vir tirar um curso baseado em reforço positivo, na vez de tirar um curso qualquer baseado em métodos aversivos, não é? Porque vocês acreditam que este método é útil, é eficaz e está comprovado pela ciência, blá blá, querem estar atualizados, sejam os motivos. Podem ser todos eles, ou só um ou dois, não interessa. Mas, se vocês fizerem a crítica aos métodos sem focar-se numa pessoa que usa esses métodos, estão a perceber? Se criticarem só o método, por exemplo, eu não gosto de coleiras enfocadoras porque... Vocês são invadidos nas redes sociais por pessoas, e acho que o Zé aqui, pelo menos o Ricardo também já tem o Ricardo e agora de repente não estou a ver mais quem. Já devem ter experienciado o que é que acontece quando nós fazemos uma crítica a um método. Somos invadidos por quem? Pelas pessoas que usam o método, a fazer o quê? A defenderem o método. Pronto. Ou seja, essas pessoas estão a fazer exatamente aquilo que toda a comunidade, que devia ser a nossa, e agora sim aspas, comunidade, não é? Porque eu não gosto de compartimentalizar. Só para vocês saberem que eu tenho dislexia, um bocadinho de dislexia, por isso é quando digo palavras grandes tenho que fazer assim esta batatada, tá bem? Não sou louca. Ainda. Totalmente. Pronto. E então, não gosto muito de essa coisa. Mas é assim, os seres humanos vão colocar tudo em caixinhas, não adianta a gente estar à agulha, vamos, toda a gente, as caixinhas, né? Então, havendo as caixinhas, e porque é um comportamento normal, nós fazemos isso, rotular tudo, a rotular os treinadores de reforço positivo versus os treinadores de aversivos. Podes criticar o método? Podes. És bombardeado pelas pessoas que o usam a defendê-lo? És. Isso traz-te muito desgaste emocional, stress, ansiedade, coisas más? Traz. O que é que tu podes fazer? Nada. Versus, e isso é shut up and train, continuas a fazer o teu trabalho. Versus, eu posso fazer o mesmo que os treinadores aversivos fazem, que é nem é defender o método que tu usas, porque os treinadores aversivos, infelizmente, não falam sobre os métodos positivos, eles só dizem que os métodos positivos não são possíveis. Que é basicamente chamar-vos a todos os mentirosos, não é? Vocês o que andam a fazer é mentira. É um sonho, é uma ilusão, é uma utopia. Vocês nunca treinaram cães a sério, vocês só treinam cães de brincar, vocês só treinam truques, vocês nunca lidam com comportamentos complicados, vocês nunca lidam com comportamentos agressivos, não funciona para todos os cães, vocês não sabem como usar os métodos agressivos, as enforcadoras não doem, as poeiras de choque são poeiras, é só um choquezinho, não custa nada e por aí fora. Isto são alguns dos argumentos que vocês vão ouvir a partir do momento em que vocês dizem eu vou usar um método positivo. Quer vocês queiram, quer não. Vocês dizem assim, não, mas eu não quero entrar em polémicas. Infelizmente, para vocês, eu tenho uma notícia. Eu, durante muito tempo, estive longe de polémicas. Porquê? Não havia nem internet. Eu sei. Nada de menções à idade. Mas não tinha nem internet. Então, era muito mais fácil ver um livro de polémicas, porque eu ia trabalhar, ia vinha do trabalho, não havia grandes coisas, não é? Pronto. Depois começou a vir a internet e a primeira coisa que eu tive foi o blog Consciência, que vocês já deviam ter tido todos a ler, estarem todos a ler, que é antigo como o. E atenção, que o blog Consciência começou pela minha vontade de explicar a dominância. Portanto, no início, se vocês forem ao início do blog, quase todos os artigos são acerca artigos traduzidos. Eu comecei por traduzir artigos, porque eu ainda não me sentia na posição de estar a dizer nada de opinar eu, não é? Mas à medida que foi andando com o blog para a frente, porque eu já tenho muitos anos, pronto, eu adquiri o conhecimento, formei-me, etc. E comecei eu a escrever os meus próprios artigos. E depois, devagarinho, comecei a introduzir o reforço positivo e os treinos, o método do reforço positivo no meio, ok? Mas no início é capaz de ser um bocado baseado só na dominância, portanto não é preciso vocês estarem a ler aquilo tudo, não é? Porque vocês já têm a matéria, mas
são bem-vindos. E tinha o Bloco Consciência, que obviamente não há este tipo de troca tão direta, não é? Pronto, havia sempre comentários, havia sempre umas mensagens e tal, mas não havia uma troca tão direta. Vocês, atenção, que eu digo vocês são a nova geração, mas já há aqui treinadores já de longa data, ou pessoas que já trabalham com quem já há muito tempo, mas eu vou chamar na mesma nova geração. A nova geração que vem de educadores não podem não ter redes sociais, ok? Porquê? Porque vocês fizerem isso estão a dar um tiro no próprio pé, vamos combinar, tá? Porque as redes sociais são a forma mais fácil, e aqui o Zé, mais uma vez o Ricardo, nas redes sociais, por exemplo, o TikTok, que é a mais recente, é onde eu recebo mais clientes. É estúpido, mas é verdade, ok? Nunca pensei que o TikTok, uma rede que começou por ser de dancinhas, não é? Acabasse por ser a rede em que eu chego mais diretamente ao Zé que vai a passear, desculpa Zé, eu digo sempre Zé, ao Zé que vai a passear com o cão lá em baixo, não é? Porquê? Porque estranhamente o Facebook morreu, ok? Não está, é tipo, serve para certas coisas, mas já não serve para o que é, ok? Para este tipo de função. O Instagram, ou Instagram, vocês vão alcançar outros profissionais. É muito bom para fazer conexões dentro do vosso ramo, ok? Vocês vão conhecer muitos outros profissionais, mas é muito difícil chegam a alguns, mas é poucos, ok? E o que realmente chega ao público, que eu fui andando, não é? E nunca chegava bem ao público, até chegar o TikTok e eu, espera aí, é que eu começo a receber mensagens atrás de mensagens atrás de mensagens dos Filipes, não há aqui nenhum, pois não, dos Filipes todos que andam, e Filipas que andam, desculpa Filipe, que andam com os cães e querem saber as coisas, como é que eu digo ao cão para não fazer xixi no sofá, como é que eu não sei o quê, aquelas coisas, não é? O que é muito bom. Portanto, nós temos que nos adaptar aos tempos. E eu sempre disse a mim mesmo que não me ia transformar nos meus pais que dizem assim: eu não percebo nada dessas coisas, eu não sei nada dessas coisas. Estão a ver? Ou a minha mãe que quando me liga do FaceTime é assim, não é? Assim, oh mãe, estás muito perto. Oh mãe, agora não te vejo. Oh mãe, estou a ver a cena. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero, vocês estão todos a identificar, por isso é que estão a ouvir. Eu não quero transformar-me na pessoa que foi ultrapassada, não é? E não percebo nada do que está a acontecer no mundo. Então eu prometi a mim mesma que por mais bizarro que fosse, eu ia me adaptar. E o TikTok é uma adaptação no início, enfim, né? Eu, a sério. E agora já está, o Zé tem um canal que é, o Zé é muito famoso, ok? Já alguém te reconheceu na rua por falar nisso, Zé? Já, né? É muito bizarro. Muito. Ontem fui jantar fora, saio do carro, digo a uma senhora: olha, desculpa lá, eu posso estacionar aqui o meu carro? Não sei, mas eu sei quem você é. E eu pensei logo, sabem quando o cérebro começa a ir aos fecheiros, procurar a pessoa? Tipo, ai meu Deus, é uma cliente minha, eu não me lembro quem ela é, nem sei que cão é, nem nada. Comecei a olhar para dentro do carro dela a ver se via um cão, né? A gente faz logo, né? Deixa eu ver o cão, se eu vir o cão eu reconheço. E de repente ela vira-se, eu conheço e sigo-a. E demorou-me assim um segundo para perceber o que é que ela quis dizer com aquilo. Eu sigo-a. E eu levei aquilo literal, né? Sigo-a. A mulher está-me a seguir. Segue-me! Olá! E tal. Depois entra a personagem. Primeiro é a estupefacção, né? Tipo, ah, muito bizarro. Uma pessoa que te conhece e tu não conheces a pessoa de lado nenhum. E a segunda reação é: agora tem que ser boa simpática para esta pessoa, porque opa, a pessoa segue-te. E depois parece que aquela pessoa é a única que te segue. Estás a ver? Todos os 35 mil seguidores que tu tens não existem, só existe aquela uma, então tu ficas ali toda envelhecida. E a mulher a falar logo dos cães todos, da família, dos filhos, dos netos, dos não sei o quê, e tu ali ouvis aquilo tudo, né? Com uma paciência de Jó. Identificas-te, Zé? Certinho, né? Pois. Mas é muito importante vocês terem esta rede, ok? Esta, outras. Eu quero vos dizer que eu gostava que nós começássemos também a abrir o mercado português para o Brasil, ok? Nós, obviamente, o objetivo não é tanto no Brasil, embora eu já fiz consultas para pessoas no Brasil, não é
de todo o normal, ok? Até porque eles têm lá muito bons profissionais. Portanto, eu normalmente, quando alguém me contacta do Brasil com uma questão, muito honestamente, eu digo, vocês têm aí, e passo o contacto de uma colega minha brasileira, porque não há necessidade, não é? Só se a pessoa disser, mas eu quero mesmo que seja você, aí tudo bem, também não vou discutir com a mulher, não, eu não, que horror, não, tem mesmo de ser a outra pessoa, não posso ser eu, pelo amor de Deus, não assim também, né? Mas dentro dos limites, aquilo que nós vamos dizer à pessoa é referir. Mas onde é que eu quero chegar com o mercado brasileiro? Quando vocês estão a fazer os vossos, a promover os vossos serviços e através do trabalho, mostrar o vosso trabalho, mostrar aquilo que fazem, e também, ao mesmo tempo, a promover os serviços, vocês, o mercado brasileiro pode ser bom, por exemplo, na monetização das plataformas. O TikTok, neste momento, não paga nada para Portugal. Eu sei que paga, mas é uma coisinha, não dá, literalmente são cêntimos, ok? Não estamos nem a brincar. Eu tenho 0,02, nem sei se é cêntimos, milicêntimos na minha conta. Depois de ter ganho para aí 10 mil diamantes, atenção, cuidado. Portanto, vamos ver como é que isto funciona. Mas vai monetizar. Não sei quando, mas vai acontecer, ok? É uma questão de tempo. Como o YouTube. O YouTube neste momento é o que monetiza mais, ok? Portanto, onde eu quero chegar é que vocês comecem a tirar-se para o público brasileiro para trazer profissionais e o público brasileiro que são milhões, ok? São Paulo tem 10 milhões de pessoas, só São Paulo. Tem a mesma população que Portugal inteiro, é só uma cidade. Portanto, trazer esse pessoal todo para expô-los aos métodos e também, ao mesmo tempo, monetizando a vossa plataforma. Porquê? Porque o treino de cães é uma profissão em que vocês não têm garantia financeira. Okay? Vocês até mudar alguma coisa em Portugal, que vai demorar. Okay? Nós estamos a trabalhar nisso, há pessoas a trabalhar nisso, mas vai demorar até a profissão ser reconhecida. Eu não acredito que aconteça ainda enquanto eu cá esteja. Portanto, pode acontecer enquanto um dos vocês mais novos esteja, mas eu certamente não acredito que vá haver. Porque é que eu digo isto? Porque nos outros países que estão mais avançados ainda não há isto, ok? O único que tem alguma coisa, que eu saiba que tem alguma coisa, só que eu não sei tudo, não é? Que eu saiba que tem alguma coisa mais ou menos localizado é a Alemanha, okay? Onde vocês têm que fazer um teste para ser treinador, não sei o quê, não sei o quê. Já agora o César Mila falhou. Eu já sei que já disse isto, mas eu gosto de dizer. Sinto-me bem a dizer o que é que quero. Pronto. Quando quando vocês monetizam os vossos serviços, vocês estão a fazer várias coisas, a garantir a vossa estabilidade financeira, porque se tiver uma coisa ali a pingar, okay, vocês vão pondo e a crescer a vossa rede. Não interessa como é que vocês fazem, vocês não têm que dar a cara, há várias formas de fazer a coisa, nem toda a gente tem que falar e olhar, nem toda a gente tem que fazer figura de palhaça, como eu faço e não tenho problemas nenhums porque eu não tenho vergonha na cara, nem toda a gente tem que dançar, nem toda a gente tem diferentes coisas, ok? O Zé, por exemplo, eu já disse ao Zé, o facto de ele ser, desculpem-me, homens, mas vão ter que entender que o facto de vocês serem homens vai ser sempre uma coisa privilegiada. Caricatamente, vocês são privilegiados, porquê? Porque a maioria são mulheres, eu sei, ninguém ganha, eu sei, mas é a verdade. Porquê? Porque quando vocês forem ver a quantidade de treinadores positivos, são numa sala de 350 pessoas, que eu já dei, por exemplo, na MDT, onde fui oradora na MDT, e eu conseguia identificar os homens só de vista, estão a ver? Que eram tão poucos, o resto era tudo mulheres. E por serem tão poucos, são muito acarinhados porque nós precisamos de mais homens a usar os métodos positivos. E vocês sabem porque é que isto acontece, tem a ver com o machismo, não é? Então, vocês têm que monetizar a vossa plataforma, têm que atirá-la para o Brasil para inundar o país com mais redes sociais, ajudando com mais exposição aos métodos positivos, ajudando os nossos colegas que estão lá a fazer o trabalho, que têm as mesmas dificuldades que nós, mas que nós conseguimos mais aqui porque somos pequenos, ok?
Então, imaginem que lá há uma dificuldade muito grande em alcançar certas comunidades, então têm que ser muitos mais a exporem-se, ok? Uma outra coisa que eu quero falar do Speak Up and Train tem a ver com a união. Vocês perguntam-me, então, mas porquê é que os treinadores que também usam reforço positivo criticam isto? Porque eles acreditam que não usam reforço positivo, como eu estava a dizer, nas pessoas, não é? E eu quero falar um bocadinho disso. Não é a mesma coisa o reforço positivo. Mesmo que vocês tenham lido o livro da Karen Pryor, não é a mesma coisa aplicar reforço positivo com um cão, um jacaré, um camelo, um lama e uma pessoa. Eu vou explicar. É a mesma coisa no sentido em que a ciência da aprendizagem é igual para todos os animais que têm um cérebro, ok? Um sistema nervoso central. Pronto. Aí estamos todos combinados. Eu sei aplicar reforço positivo com o Ricardo e sei aplicar uma punição no Zé. Ok? Agora, as motivações por trás dos comportamentos nos seres humanos são muito complexas. O cão quer correr solto, o cão quer a bola, o camelo quer se esfregar na areia ou quer uma cenoura. Ele não quer ir para presidente, ele não quer dinheiro, ele não quer views no TikTok, ele não quer um computador novo. Estão a perceber o que eu estou a dizer? A complexidade do ser humano faz com que seja literalmente impossível nós compreendermos qual é a motivação da pessoa. Nós somos movidos por muitas motivações, é muito complexo, ok? É ambiental, tal como nos animais é ambiental, e os animais são complexos nos seus motivos, mas não são tão desenvolvidos nesse aspecto, no sentido de, pelo menos que a gente saiba, atenção, pelo pouco que a gente saiba até agora, que as motivações por trás de cada comportamento de um animal é muito mais fácil para nós perceber do que por trás de uma pessoa. Por isso é que, por exemplo, a gente não percebe como é que alguém faz certas coisas. A gente fica a pensar, mas como é que uma pessoa é capaz de fazer aquilo, não é? Porquê? Porque nós não temos as mesmas motivações, então não temos a compreensão. Faz sentido? Mas isso não quer dizer que a motivação não esteja lá. Por exemplo, eu era incapaz de matar cães por dinheiro, mas há pessoas que são capazes de matar cães por dinheiro. E dentro das pessoas que são capazes de matar cães por dinheiro, a motivação de um pode ser alimentar os filhos, e se calhar nós já somos compreensivos, e a motivação de outro pode ser está-se a cagar para cães. E aí a gente já não entende. Faz sentido? Ou seja, é complexo, não dá para perceber. Então, quando alguém diz assim, tu não és treinadora positiva quando aplicas punições aos treinadores agressivos, criticando o trabalho, as técnicas que eles aplicam. A isso eu digo, em bom português, isto, ok? Porquê? Porque se a motivação do treinador que está a aplicar métodos agressivos ser o facto de ter resultados instantâneos, porque é supressão do sinal comunicacional, e fazer um vídeo fabuloso em que tu tens um cão a querer morder-te e a seguir leva 2 choques elétricos e fazes um vídeo do cão tipo assim, nem se mexe, ok? E tu estás a fazer-lhe o que quiseres, essa motivação está a ser ainda por cima positivamente reforçada, não por ti, mas por os milhões de views das pessoas que não entendem como é que funciona. Faz sentido? Então, como é que vocês vão combater? Como é que vocês vão, não dizendo nada, uma pessoa que, por exemplo, não tem tanta empatia com os cães, ou não tem mesmo a capacidade, porque uma coisa, por exemplo, perguntam, sidetrack, porque é que tu fazes, toda a gente aqui teve a sua ficha de avaliação, ficha de inscrição, desculpa, avaliada, não é? Antes de entrar. Que treta, até parece que ela não vai aceitar alguém no curso. Ficariam admirados de quantas pessoas não entram no curso, ok? E já tive aqui um aluno que ele ria-se sempre que eu dizia isto. Porquê? Porque ele tinha sido recusado 3 vezes e à quarta vez lá entrou, ok? Sempre que ele vinha, eu dizia, vais ter que ler isto antes de eu te aceitar. E ele lia e depois tínhamos ali uma pequena troca. E o que é que acontece? Existem limitações que às vezes estão longe das pessoas. Por exemplo, a limitação de saber ter a capacidade de, imaginem, estar sentado a ouvir uma aula, ou de perceber a matéria, ou de
várias limitações de tempo, seja do que for, de motivação, seja do que for. Okay? Então, como é que eu vou combater isso? Só fazendo o meu trabalho. Se só fazendo o meu trabalho fosse o suficiente, e acreditem em mim, que eu só fiz o meu trabalho durante a primeira década, ok? Não há 2 décadas, atenção, mas isto das idades começa a ficar complicado, uma pessoa escorrega e diz tudo. O Ricardo, eu acho piada que o Ricardo começa logo. Na primeira década em que eu trabalhei, eu segui essa regra, a regra do mete a cabeça no trabalho, ok? E o que é que eu vi? Um aumento exponencial do uso de ferramentas aversivas, ok? Coleiras de choque, coleiras de bicos e enforcadoras. Mas assim, uma coisa brutal. Porquê? Está toda a gente calada a fazer o seu trabalho e os treinadores aversivos a barrar aos céus, nós é que somos. E para o comum mortal, que já está, as pessoas que não são treinadoras, que já estão programados, entre aspas, para quererem resultados rápidos, porque a sociedade de hoje em dia é assim, e eu sou também nisso, não é? Por exemplo, quando a internet demora um bocadinho mais, eu começo logo, fogo, esta internet não funciona nada, não sei o quê. Demorou 2 segundos, calma, não é? Normalmente demora 30 segundos, agora demora 2 minutos, calma, 2 minutos, o que é 2 minutos? Mas toda a gente sofre disso, vamos combinar. Toda a gente fica com raiva quando o cara do Mercedes, desculpem lá se quem tem Mercedes, mas para mim é sempre quem tem Mercedes, já vai muito devagarinho e eu vou atrás tipo a bufar. Se vais tão devagar, porque é que não compras uma porra de uma bicicleta e deixa o Mercedes para trás? Mas a verdade é que nesta sociedade que ensina, motiva e incentiva as pessoas, e eu tenho 44 anos, imaginem as crianças, não é? Que já nascem nesta sociedade, eu cresci com esta sociedade, imaginem as crianças que já nascem com esta sociedade, que querem tudo ontem. Entre a Cláudia de óculos e o cabelo despenteado a dizer que tem que valorizar a comida, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E o César Milã, que chega ali e diz, olhem este cão a comer pessoas, e depois a seguir, olhem ele agora, já não come mais pessoas, está tudo bem, ele ama toda a gente. O que é que vocês acham que eles vão fazer? Porque lembrem-se que eles não sabem como é que as coisas são feitas, certo? Eles não sabem, eles não percebem. E nós temos que entender que eles não entendem. Não é um erro eles não entenderem, eles não têm que entender. Porque eu, quando vou ao médico, e ele me diz assim: olha, tome isto e isto. Eu não vou dizer: olha, desculpe lá, explique-me lá como é que vem. Se for americano, os americanos devem fazer esta merda. Eu acredito que eles vão ao médico e devem perguntar: desculpe lá, mas você acha que eu agora vou tomar este medicamento? Você diga: chame-me o gerente. Mas é verdade. Quer dizer, ninguém vai para o médico dizer: oh, explique-me aí como é que você chegou à conclusão que eu tive que tomar este medicamento. Ninguém faz isso, certo? O máximo que a gente pode fazer é fazer o quê? É uma segunda opinião. Sim, aqui também há disso, eu concordo. Eu digo os americanos porque eles estão muito mais em número lá. E não me digam que isso não é verdade, porque eu sei que é. Nada contra os americanos. Mentirosa. Então, quando nós ficamos em silêncio, aquela frase famosa do ficar em silêncio é benéfico para quem está a cometer a injustiça, não é? Não é assim a frase, mas é o mesmo sentido. Eu, ao fim de tantos anos calada a fazer o meu trabalho, eu cheguei à conclusão que a pior estratégia é esta, porque eu vi um aumento quando deveria haver uma diminuição. Mas dizem assim, mas não aumentaram o número de treinadores baseados no reforço positivo? Aumentaram. Aumentou muito, muito. Não houve mudanças positivas, houve principalmente no que toca às pessoas procurarem ajuda para os cães, por exemplo. Perceberem que os treinadores não são os que treinam os poodles para o circo, que realmente têm algum valor no seu trabalho, podem ajudar com questões. Ainda não está completamente, mas já está muito melhor, dá 10 anos para cá. Há 10 anos atrás eu quase que tinha que pedir à pessoa para me deixar ajudar. Hoje em dia as pessoas procuram, não é? Pronto. Aulas de sociabilização de cachorros, o entendimento
de que tem que haver um acompanhamento por um profissional e que está tudo bem que os tutores não saibam quase nada sobre cães, porque qualquer pessoa pode ir buscar um cão, trazê-lo sem ter conhecimento zero de cães. O Speak Up and Train vem para calar o Shut Up and Train. Okay? E para dizer, não, treinem, sim, continuem sempre a treinar, continuem a mostrar o vosso trabalho, continuem a difundi-lo aqui no Brasil, principalmente vamos atirar-nos para cima do Brasil ajudando os nossos colegas e vamos nos unir, ok? Treinadores positivos têm que se unir mais, porque os aversivos são assim, ó. Vem um aversivo dizer uma coisa e entra um treinador positivo e diz, você não precisa usar coleiras de choque. Vocês são bombardeados pelos amigos, os netos, os avós, os familiares, os amigos distantes, vem tudo, tudo. Aquilo é um maralhau, vem tudo, são às dezenas, centenas, são mais que as mães. E quando vem um treinador, mas por exemplo, os meus colegas sabem que eu comentei aquele vídeo, achas que alguém vai lá também dizer alguma coisa? Tá quieto, fico lá eu sozinha a falar que é um mimo. Ninguém quer conflito, mas se nós tivéssemos essa premissa de perante a vida e as injustiças da vida e as coisas que estão erradas, eu acho que nada mudava. Okay? É o meu entendimento. Não estou a dizer que toda a gente tem que fazer, há certamente pessoas que não querem meter-se em conflitos porque não conseguem aguentar o conflito e podem apoiar de outra forma. Por exemplo, eu tenho colegas minhas do tempo que tiraram o curso comigo, no DTBC, no CASI, no James O'Hare. Uma delas é australiana, nós somos amigas já há sei lá quanto tempo, ela é uma excelente treinadora, tem uma escola com muito sucesso, mas ela não gosta de conflitos, mas sempre que eu me posiciono, ela em mensagem privada vem sempre dizer, dar o apoio, ok? Então nem toda a gente tem que dar o apoio da mesma forma. Agora, não podemos é todos ficar calados, alguém tem que falar e tem que haver apoio de alguma, a comunidade é gigante, não é? Somos muitos mesmo, mas não há o apoio. Então, treinadores que, para vocês verem o extremo onde chegou e porque é que eu decidi falar do tema hoje, treinadores que fizeram vídeos a dizer como é que se usa uma coleira de choques e põem a coleira de choques em cima de uma pedra e partem-na à martelada, porque são treinadores positivos, hoje em dia estão a usar coleiras de choque. Estão admirados? Também eu. Porquê? Porque eles ingressaram por um caminho não retorno, que é o caminho de quê? Alguém sabe? É motivação por trás. Porque se tu conseguires abraçar as duas comunidades, o teu bolo aumenta. Certo? Então, se tu te posicionares no meio, nem sim, nem não, e isto é o quê? Política, transformamos o treino de cães em política, que é uma coisa que eu adoro, ok? Eu gosto de política, toda a gente tem que gostar de política porque a gente vive numa sociedade politizada. Adoro como eu mando estas bocas assim para o céu, não tem nada a ver. Mas como eu sou treinador positivo, eu abraço os treinadores positivos, não é? E isto é a minha comunidade. Mas e se eu abraçar os aversivos e me posicionar aqui no meio, eu fico com todos. Então eu não chatei ninguém. Eu não aborreço ninguém. Ok? Eu não digo que sim nem que não. Mais ou menos. E esse posicionamento é terrível. E as pessoas cobrem esse posicionamento como? Não, mas é assim, porque nós temos que ser positivos também e voltamos outra vez à aplicação dos métodos positivos nas pessoas. E essa comparação é terrível porque é colocar um ónus no treinador que está a criticar a técnica, sendo que a ciência já o faz há anos. Temos décadas de estudos a comprovar que os métodos aversivos são detrimentais, são potencialmente abusivos, causam mais problemas, blá, 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 levam a maior número de eutanásias no mundo. Tudo isso está provado em estudos, comprovado pela experiência daqueles que leem os estudos e depois vão tentar aplicar na prática, que somos nós, ok? E mesmo assim, nós temos pessoas a dizer, não, isso não é reforço positivo.
Só que, da minha perspectiva, é assim. O que é que andaram estes caragos a fazer durante 10 anos? O que é que eles andaram a fazer? Eu estou há 10 anos a treinar com reforço positivo. E estou a ver uma miúda ou um rapaz de 21 anos a dizer que não é possível treinar um cão com reforço positivo. Filha, tu tinhas 11 anos, andava eu a treinar com reforço positivo. Alô? Tá? Vamos menos? Mas vocês nem imaginam a quantidade de pessoas que nem eram adolescentes, nem no início da adolescência, que me querem dizer a mim que tudo o que eu ando a fazer há 16 anos, 15 anos, não é possível. Não é? Os meus clientes também são todos loucos, não é? Varridos, completamente. Ninguém se queixa, não é? Ninguém veio para cá para formar um escândalo gigante, como aquele toda a gente deve ter visto, aquele treinador que se dizia que era treinador de cães de assistência, não sei se sabem qual foi a notícia que eu estou a falar, e que depois foi apanhado. Ou seja, quando vocês não estão a fazer uma coisa, ao fim de algum tempo vocês são apanhados, não adianta. Não, é uma questão de tempo, não é? Pode demorar mais tempo, menos tempo, mas vocês vão ser apanhados. Alguém vai começar a falar, juntou-se um grupo de pessoas e eventualmente vai chegar lá. Portanto, Speak Up and Train tem como objetivo dar força às pessoas que querem falar alto e dizer não se pode usar isto. O movimento, infelizmente agora já se torna um movimento, Speak Up and Train, é uma resposta ao Shut Up and Train, que é uma crítica velada aos próprios treinadores positivos e a forma como eles se posicionam perante o treino agressivo. O que é ridículo só por si, porque aquilo que eles nos acusam de fazer com os treinadores agressivos é o que eles estão a fazer com os colegas. Hello? Pronto, mas deve ser a única que consegue perceber isso. Os outros parece que ficam imunes a esse pensamento também, ou essa linha de pensamento. Eu já vou ler o que vocês estão a escrever. E também, agora vocês dizem, como é o que é o speak, não é? O que é o speak? O speak pode ser o train, já toda a gente percebeu o que é, não é? Fazer o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho nas redes, etc. E o speak? O speak é, por exemplo, ser contra, ser a favor da abolição das coleiras de choque, por exemplo. É um posicionamento muito claro. Se vocês disserem assim, as coleiras de choque têm que ser banidas. Abolição, que horror. Usei a palavra errada, peço imensa desculpa. O banir, né? Desculpem. O banir das coleiras de choque. Se vocês se posicionarem e disserem, eu sou a favor de banir coleiras de choque, de não permitir a venda nem uso de coleiras de choque, vocês não estão numa linha bamba. Vocês estão a dizer ou sim ou não, não é? Ou são ou não são. Se vocês soubessem a quantidade de pessoas que eu conheço, treinadores que se dizem baseados em reforço positivo, que não conseguem dizer sim ou não, é a maioria. Porquê? Porque shut up and train. Não causes distúrbios, não causes ondas, não causes confusões. Porquê é que não ficas no meio? Que é para não atrapalhares a vida daqueles que andam a dar choques elétricos aos cães. Sim, porque os cães têm tempo. Mas os cães não têm tempo, caramba. Eu já estou farta. Andei 10 anos a fazer aquilo. Estes últimos 5 anos eu ando com tudo, eu parto com tudo também. Agora eu já era louca antes, agora com 44 anos ninguém para. Eu quero lá saber o que é que eles dizem. Ainda por cima eu estou em Portugal e ninguém me vai tirar o meu negócio. Porquê? Porque ninguém quer saber. Primeiro não sabem falar português. Bem feita. E aqui a poliglota sou eu, vocês são todos burros, só falam inglês. Pronto. E eu percebo-vos a vocês, vocês não percebem a mim. E eles não podem tocar no meu negócio. Ok? Então, eles vêm aqui, os clientes que eu tenho aqui a 2 passos de minha casa querem lá saber quem é que eu ando a fazer. Não querem saber, nem vão saber. Não é? Então, eu tenho o privilégio, eu estou numa situação privilegiada em que eu sinto que eu posso falar ainda mais do que outros colegas, porque eu já tive colegas que me disseram assim, eu queria tanto fazer queixa daquele treinador, mas aquele treinador está ali no prédio ao lado do meu. E é complicado, ok? Ok. O que é complicado? É complicado por causa da reputação, da vossa reputação, porque os treinadores agressivos são implacáveis. Aquilo que eles fazem com os cães, eles fazem com as pessoas. Não têm problemas nenhuns, ok? Então o que é que eles fazem? Eles vão usar todas as técnicas no mundo para manchar o vosso nome. Eu conheço um treinador que é o do mais vocal
que eu conheço no Brasil, acerca do treino positivo. Eu vou dar o nome dele, chama-se Bruno Leite. Okay? Não sei se vocês já sabem ou não conhecem ou não sabem, podem segui-lo. E eu e o Bruno trocamos muitas vezes ideias e falamos um com o outro. Eu tenho uma posição muito de apoio à comunidade brasileira, treinadores especialmente, e eu estava a falar com ele e mandaram-me um vídeo, fizeram uma espera ao Bruno fora da casa dele, não da escola dele, da casa dele, com uma câmara, até o apanharem. Ele saiu de casa, a cadela foi para aquele lado e ele virou para aquele. E basicamente o que aconteceu foi isto. Estão a imaginar, a cão ia com o peitoral, certo? Mas ele virou para aquele lado e a cadela para aquele, e houve aquele primeiro esticão. Ele ia completamente distraído. Houve aquele esticão por baixo, a legenda. Ele também dá esticões nos cães. Pausa dramática de silêncio. Amigos, se todos os problemas do mundo fossem esticões num peitoral, porque o gajo está distraído a olhar para o telemóvel e o cão caminhou para o lado. Ok? Isso descredibiliza alguma coisa? No meu livro, não. Eu sou sempre a primeira a dizer, quando há aquelas grandes conversas dos positivos e versus aversivos, porque isto tem a ver com pessoas, mas no fundo tem a ver com métodos, mas tem que ir pelas pessoas, não é? Nós somos os veículos. Uma das coisas que os treinadores aversivos inventaram foi o treinador puro positivo, que não existe, como todos nós sabemos. Não existe puro positivo. Porque apesar de eu vos ensinar métodos baseados em reforço positivo, e cuidado, os que estão nos módulos abaixo, vocês vão perceber mais à frente. Os que estão mais à frente vão perceber isto. E eu digo-vos que vocês vão ter que aplicar castigo negativo quando estão com os clientes. Certo ou não é certo? Porquê? Porque é impossível, infelizmente, os clientes não conseguem fazer as coisas só baseado no reforço positivo. E nós somos obrigados, como profissionais, a oferecer, e eu estou a falar de castigo negativo, castigo negativo, não é punição. Nós somos obrigados, como profissionais, a oferecer soluções que sejam viáveis para as pessoas que estão a fazer o treino. Não podemos simplesmente viver numa utopia também, não é? Então, por exemplo, eu tenho clientes que dizem não aos cães à minha frente. Tenho. Eu digo não a cães dos meus clientes. Eu digo não, eu digo ai, eu digo sai, eu digo bruto, eu digo mordeste-me. Eu já chorei em frente a clientes, eu já quis fugir de cães. Sei lá, eu posso-vos contar histórias, nunca mais acaba. Okay? Eu já fiz merda, da grossa. Okay? E isso faz parte tudo do processo. Somos humanos. Nenhum treinador positivo tem que ser ou deve ser pautado pela perfeição. Portanto, positivo, puro positivo, é uma porcaria, isso não existe. Isso foi criado pelos treinadores aversivos para criar uma imagem impossível e depois manchá-la. É fácil, não é? É fácil manchar uma imagem que é inalcançável. Então há sempre alguma coisa. Se alguém andar atrás de mim o tempo todo, vai-me apanhar numa aula a dizer não a um cão ou não, sei lá, qualquer coisa, né? Ela usa não, pronto. Deus. Agora já, desculpem, eu sou do Porto, vocês têm que entender que sai a asneira, não adianta. Quer dizer, isso é tão. Vocês estão a perceber a malícia que há por trás deste comportamento, o quão malicioso é. E porquê é que eles fazem isso? Perguntam-se vocês. Porque eles estão, no fundo, a defender o seu, não é? Porque há muitas pessoas aqui que nunca aplicaram métodos aversivos. Eu já apliquei, eu já fui uma treinadora de métodos aversivos. Não com orgulho, mas fui. Mas eu conheço muitas pessoas, o João Topete nunca aplicou métodos aversivos, porque ele tirou o meu curso, começou a trabalhar e sempre aplicou métodos baseados no reforço positivo, certo? O que acontece é que as pessoas que só conhecem a aplicação do método positivo não percebem, muitas vezes, não têm aquela. Não estou a dizer que vocês devem ir aplicar, também, ninguém ia, mas não estou a dizer para vocês experimentar, não é nada disso. Mas eu, por destino, uma coisa que eu aprendi foi como é que as pessoas são motivadas por aqueles métodos. É muito difícil, é extremamente difícil. Leva um cavalo e 10 touros, coitadinhos dos touros, para
tu estás a fazer uma coisa que tenha um resultado que tu vês, não entendes, mas vês, então tem resultado, e nós sabemos que os métodos aversivos resultam, para uma coisa que tu estás a fazer há N tempo, uma coisa que os clientes gostam, uma coisa que vende, uma coisa que faz dinheiro, e virares e dizeres, não, eu acho que posso fazer outra coisa, e agora vou mudar tudo o que fiz, e como tal admitir que tudo o que fiz não era preciso ser feito, ok? Ou estava mal feito, ou foi injusto para os cães, ou não é, ou até pode ter sido a consequência para a perda de vidas ou perda de famílias, e dizer, eu agora vou-me virar para aqui. Ou seja, para quem entra imediatamente no mundo do reforço positivo, é muito mais fácil. Okay? Vocês procuraram uma coisa ou sabiam que ela existia. Eu, quando fui tirar o curso de treinadores de cães, para além de não perceber nada de treino de cães, eu não sabia que existiam métodos diferentes. Eu pensei que treino de cães era uma coisa só. Eu nunca me esqueço desta minha perspectiva. Porquê? E vocês também não se devem esquecer disso. Do que é que vocês eram antes de começar a aprender. Para vocês se lembrarem de como é que os tutores de cães são. E como é que é fácil serem persuadidos de que uma coleira de choques é uma coisinha pequenina, uma vez só e acabou, e que não dói nada no cão, certo? Faz sentido o que eu estou a dizer? Toda a gente está a perceber? Então, eu queria hoje chamar a atenção de que vocês estão a entrar num mundo que, infelizmente, e não por minha vontade, e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isso mude, não era o futuro que eu previa para nenhum dos meus alunos, eu queria dizer outra coisa, mas tem que ser alunos, não era o futuro que eu queria para os cães, não era o futuro que eu previa, mas é o que vai acontecer. Vocês vão lidar com muitos treinadores agressivos. Eu juro que eu pensei que hoje em dia, olhando para trás, eu pensando, daqui a 20 anos isto não vai haver, eu dizia isso, não vai haver agressivos nenhum, vão morrer todos. Estão aí em força como nunca, ok? Então vocês têm que pensar nisto. O meu último conselho será, antes de eu ler só aqui o que é que vocês dizem, a ver se há alguma coisa que têm que responder, o meu último conselho será, dentro disto tudo, do SPEAK, que vai ser vocês apoiarem, por exemplo, banir as coleiras de choque, vocês, quando algum colega vosso, também treinador positivo, faz um artigo ou um vídeo, vocês irem em massa promover esse vídeo, partilharem esse vídeo, ok? Porque quanto mais. Porque se eu, Cláudia, digo, não é preciso usar enfocadoras. Eu sou uma pessoa a dizer isso. Mas se vocês todos vierem a seguir e partilharem o meu vídeo e disserem eu apoio isto, é isto, eu também estou de acordo, não sei o quê, vejam, as pessoas partilham de maneiras diferentes, escrevem textos, ou partilham links, ou põem outro vídeo junto, não sei o quê, isto faz com que ganhe força o movimento, é aquele impulso, não é? Nós estamos constantemente a perder o impulso, porque alguém dá o impulso, aquilo vai e morre na praia. Estamos sempre a perder impulso, porque não há backup, não há ninguém a empurrar a onda morre. Então vocês têm que empurrar aquilo que é para as pessoas começarem a entender que há alternativas, porque tal como eu, que não sabia sequer que existiam dois tipos de treino, não é? Dois ou três, não é só dois tipos, mas pronto, só para vocês perceberem agora, para simplificar, tal como eu não entendia que havia dois tipos de treino, essas pessoas também não sabem. E se elas, Mariana, assim ninguém consegue, e se eles, não posso ver um cão, e se eles não são expostos atempadamente, e lembrem-se que é atempadamente, porque depois há um reforço positivo muito grande em usar a punição, e depois cada vez se torna mais difícil fazê-los mudar de ideias. Quanto mais vezes eles veem treinadores a usar métodos aversivos e instrumentos aversivos e a serem eficazes, mais difícil vai ser vocês conseguirem explicar à pessoa porque é que isso não é o que eles estão a ver. Entendem o que eu estou a dizer? Por isso, quanto mais cedo nós pusermos o treino positivo aí, para as pessoas verem, quanto mais houver pessoas a falarem, quando aparece um vídeo de um treinador aversivo e vocês vão lá dizer eu consigo fazer a mesma coisa com comida, ou eu tenho um vídeo a fazer a mesma coisa com comida, ou porque é que tu não estás a usar uma enfocadora? Pode-se ensinar a mesma coisa sem a coleira de choques.
seja o que for, porque vocês não precisam de ser mal educados, não estamos a falar disso, atenção. Eu sei que sou do bolhão, mas não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a querer dizer é, vocês podem e devem ser corretos, porquê? Porque vocês nem precisam, na verdade, porque vocês têm a ciência por trás, vocês estão tranquilos, vocês ficam tranquilos, porque vocês não precisam vocês não precisam de ir para insultos ad hominem, porque se vocês soubessem a quantidade de vezes que me insultaram o cabelo, ou os óculos, ou o meu nariz, não sei o quê, porque eu sou uma treinadora positiva, e então tudo que tu fazes é uma porcaria, tudo o que tu fazes é uma porcaria, e quando esgotam os argumentos é porque tu és uma má pessoa, ou porque o teu cabelo é horroroso, ou porque percebem o que eu estou a dizer? Por isso, é muito importante cada vez mais, porque as pessoas têm a informação na ponta dos dedos, sem-nos o tiro pela culatra, porque nós pensávamos que quanto mais informação, tivéssemos acesso à informação, que as pessoas iam ficar mais, seguir mais o caminho do conhecimento, e sem-nos o tiro pela culatra, porque agora andamos nós a explicar às pessoas que a Terra é redonda, não é plana. Eu nunca na minha vida imaginei uma tal coisa, nunca pensei que chegasse aos 44 anos e estivéssemos a ver pessoas a dizer que tomar a vacina torna pessoas em jacarés e que a terra é plana. Eu nunca imaginei tal coisa. E se me contassem isso, eu dizia, não, estás louco, isso deve ser um sketch do Porta dos Fundos, não é possível. Mas é a realidade. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Claramente, 10 anos já foi o suficiente para a gente chegar à conclusão que não está a resultar. Então temos que mudar a estratégia. Se houver outra estratégia, porque às vezes os colegas vêm me criticar e eu digo, ok, então diz-me o que é que eu posso fazer. Diz-me como fazer então. Mas não me digas para me calar, porque calada tive eu 10 anos e não resulta. Vamos arranjar outra forma de o fazer. Mas não há conversa, porque não há outra forma. Nunca ninguém me apresentou outra alternativa. Eles querem que eu continue calada. Enquanto eu vejo colegas meus a virarem para os métodos aversivos e continuo a ver os métodos aversivos a crescerem exponencialmente, eu não me vou calar. E eu não me calo, eu pessoalmente já nem me calo, nem é pelas pessoas. É pelos cães. É que eu já estou farta de ver os cães a serem esganados, chocados. Pá, não dá mais. E eu estou a falar de coleiras de choque, mas não se enganem, porque o pior não é coleiras de choque. É mandar cães pelo ar, é partir ancas a cães, é trilharem os dentes, a língua nos dentes, é morderem orelhas de cães. Isto tudo aconteceu à minha frente, ok? Eu vi estas coisas, ninguém me contou, não foram vídeos que eu vi nos Estados Unidos. Todos os vídeos que vocês veem em qualquer país do mundo, acontece aqui também. Não se enganem. É por isso, e há bocado não sei quem me corrigiu e disse que eu disse os americanos e disse aqui também há disso. Pois há, também há. Também há americanos em Portugal, sem dúvida. Bem, vou ler as perguntas. A ver o que é que, se vocês tiverem alguma coisa a dizer, digam. Eu não vou conseguir puxar tudo para trás, certo? Porque vocês estão faladores hoje, eu não estava tão caladinha, não sei o que é que vocês estão a falar. Tão calminha que eu estou, caladinha. Desculpem. Estou a receber aqui mensagens. Boa noite. Já estou no boa noite. Ora bem. Zé, acho que a sociedade no geral está habituada ao uso do castigo para educar e ensinar. Pois é. Pois já é essa parte, não é? Quando você... Eu não sei se... não me recordo se eu digo isto. Há um livro que... Eu digo, já devo ter dito isto mil vezes, que é o do Murray Sittman, os métodos aversivos e as suas consequências. Não, métodos aversivos. Isto já sou eu a falar de boca. Peço desculpa estar a virar as costas. Coerção e as suas consequências. Coercion and its Fallout, de Murray Sittman. Para mim, foi é assim, não tem nada a ver com treino animal, zero. Ok? Não tem nada a ver com treino animal, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com nada do que vocês fazem. É um livro que fala sobre a coerção e as consequências do uso da coerção, que basicamente são os métodos, são punições, né? Coerção é punições, é quando tu és obrigado a fazer alguma coisa, se não, qualquer coisa, né? Mas e nem é em relação a animais, é em relação a nós, no nosso mundo, na nossa sociedade. Vocês acabam, eu pelo menos quando acabei de ler o livro, fiquei de cama uma semana a pensar que se calhar queria ter nascido uma margarida e viver 2 dias até me arrancarem. Porquê? Porque
nós não somos aversivos, nós somos hiperaversivos uns com os outros. E ele basicamente demonstra como nós vivemos numa sociedade coerciva e como é que essa sociedade coerciva funciona. E é assustador, assusta. Okay? É um livro que assusta, mas é um livro daqueles que tira-vos... Sabem quando parece que vos tiram uma venda dos olhos? É tipo Matrix, é o comprimido azul e é vocês tomarem o comprimido certo. É quando vocês veem o Keanu Reeves a entrar no mundo real e vocês pensam, coitadinho, mais valia não ter tomado o comprimido, que horror, não é? Pronto, toda a gente pensou isso, pronto. É a mesma coisa, é vocês tomarem o comprimido certo e de repente terem a realidade à vossa frente, certo? É mesmo. É assustador, mas não quero que vocês fiquem com a ideia, porra, não vou ler este livro que é um livro de terror. Não, não é um livro de terror, é um bocadinho um livro de terror, mas não é isso, é um livro que elucida bastante, porque apesar de todo o terror a qual o Keanu Reeves foi exposto no Matrix, muitas coisas boas saíram de lá, depois dele saber, e é isso que eu quero que vocês percebam, vocês tomando aquele comprimido, não é, que é tipo, percebemos de uma coisa horrorosa que existe, ao mesmo tempo vocês são liberados de uma coisa, vocês tornam-se epá, eu agora consigo ver as coisas como elas são e não como as pessoas querem que eu veja, como a sociedade quer que a gente veja, ok? Portanto, leiam esse livro se puder. Infelizmente, esse livro, infelizmente não. Eu acho que alguém conseguiu encontrar esse livro traduzido, porque ele foi traduzido para brasileiro, mas já acabou, já não há mais edições em brasileiro. Mas já alguém conseguiu encontrar, digo, ouvi rumores que alguém conseguiu encontrar esse livro traduzido em PDF. Ouvi dizer. Se por acaso, eventualmente, ele ainda existir e alguém souber onde é que ele está, eventualmente vocês podem, por mensagem privada, não num fórum, só uma ideia, ok? Trocar, não vou dizer mais nada. Uso de castigo, Mariana, uso de castigo aparentemente ter resultados rápidos para quem não tem conhecimento sobre o comportamento animal é bastante recompensador para quem está a aplicar. Exatamente. Exatamente, Mariana, sem dúvida. Porquê? E é mais fácil explicar que o ladrar. O ladrar, para mim, não sei se é para vocês igual, mas, por exemplo, um dos comportamentos mais irritantes que os cães fazem, o comportamento que o cão faz que mais te irrita, é o ladrar constantemente. Bom, 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 opá, na minha cabeça parece um tambor, toin, 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 parece-me, matar-me a mim mesmo, não consigo mais. E eu vou a muitos clientes cujos cães treinaram os clientes para lhes darem atenção quando ladram. E quando eu começo a dizer que eles não podem dar mais atenção e que vamos começar a treinar outros comportamentos, está o cão a fazer o quê? A ladrar, claro, não é? Bruxo. E então às vezes eu tenho que falar muito alto por cima do ladrar do cão e eu não deixo os clientes darem atenção ao cão. E vocês veem os clientes assim, tipo, parece que estão na casa bem a fazer um número 2 já atrasado de 3 meses, não é? É horroroso. Eu própria fico tensa, o meu pescoço é quando as joias no meu pescoço ficam atiçadas, é quando há um cão a ladrar assim. Mas a verdade é que eu perdi-me no pensamento. Portanto, vou andar para a frente fingindo de conta que não me perdi no pensamento. Não são muito aversivos não terem... já me lembrei outra vez. Então, o cão está a ladrar e a pessoa fica muito nervosa, muito intensa e diz, cala-te! E o cão, porra, o que é isto? E cala-se. Isto é o quê? Né? E agora a pessoa sente um alívio. Que alívio. Agora o cão começa a ladrar outra vez. Certo? Mas não interessa. A pessoa vai repetir porque aquele alívio é melhor que nada. Opa, é mesmo. É melhor que nada. Esta é a realidade dos factos. Não há nada a fazer. Quando não são muito aversivos, atenção, Sílvia, eu quando leio os comentários e faço um comentário do comentário, é para toda a gente. Portanto, não estou a falar para toda a gente, porque toda a gente podia dizer isto. Portanto, não é para levarem a peito. Nunca digam muito aversivos ou pouco aversivos. É aversivo ou não é aversivo? Não há mais aversivo e menos aversivo. Faz sentido? Aversivo é aversivo é aversivo. Positivo é positivo é positivo. Não é? Não há reforço muito positivo ou pouco positivo. Há o reforço positivo. A gente nunca diz que há mais reforço positivo ou menos reforço positivo. Então não há mais aversivo e menos aversivo. Cuidado, porque isto é uma tática para eles vos convencerem de que vocês podem lutar contra as coleiras de choque, porque choques elétricos soam muito mal, mas está tudo bem usar enfocadoras, porque não é assim tão aversivo. Mas um aversivo é um aversivo. Funciona exatamente da mesma maneira com uma coleira de choques. Faz sentido o que eu estou a dizer?
Portanto, nunca digam mais ou menos agressivo. É agressivo. Pronto. Então a Sílvia diz, sim, apesar de quando são agressivos terem os resultados que querem, a rapidez que desejam, exatamente. O uso agressivo está aliado à rapidez, porque é a supressão de sinais comunicacionais, ok? Treino balanceado, muito bem. Obrigado, Mariana, por chamares a atenção. Os treinadores agressivos não existem hoje em dia. Não existe nenhum treinador agressivo hoje em dia. São todos balanceados. Todos. E os balanceados são todos agressivos. Ok? Mas foi uma tática super inteligente, porque eles são muito fixes nesse aspecto. Eles são super inteligentes. É pena estarem a gastar inteligente em coisas que não prestam. São super inteligentes em arranjar métodos de fugirem e as pessoas começam a dizer aversivo, a palavra aversiva, as pessoas começam a conhecer. Eu sei o que quer dizer aversivo. Eu sei o que é um aversivo em mim, portanto é um aversivo no animal, vou fugir disso. Então anda para o balanceado. O treino balanceado é a coisa mais fácil de convencer uma pessoa. Porquê? Porque é assim, não, espera, é assim. Os cães aprendem como as pessoas. Quando fazem bem, são recompensados. Quando fazem mal, são punidos. Quando vocês faltam a uma aula, levam uma falta e uma nota para a escola, da escola para os pais. E os pais vão-vos punir, né? Tirar-vos o telemóvel, não deixar ver televisão, não deixar ir lá para fora brincar, no meu caso. Não deixavam ir lá para fora brincar, não tiravam uma bicicleta, que era pior que tirar o telemóvel, eu morria. Coisas desse género. É a punição. Pois, pois sim, Ricardo, eu nem fui aí, mas sim, lá porrada, não é, velha? Isso quando não era o professor que te batia, não é, Ricardo? Não que me tenha acontecido a mim, rumores. Ou então, perdi-me outra vez, porra, minha memória está uma maravilha. Aos balanceados, não é? Se nós aprendemos com punições e recompensas, os cães também aprendem muito melhor quando fazem bem. Não, quando faz bem é para recompensar, é para dizer lindo, é para dar comida, é para não sei o quê. Mas quando faz mal é para punir, ele tem que saber que fez mal. Senão como é que ele sabe que fez mal? Vocês que não percebem nada de treino de cães, ponham-se nessa posição. Isso não faz sentido? Faz todo o sentido. Todo. Agora venho eu. Não, vocês não precisam de usar punições. Oh, lá vem esta. Abraçadora de árvores, não é? Tree hugger, lá vem ela, com incenso, lá vem esta, com a mania que agora não se usa punições. Então, eu até dei uns chapadões no meu filho e ele está ótimo. Porque é que agora não é dar uns chapadões no cão? Também aprende, não é? É assim. Só que a pessoa não se toca, não é? Bater não faz nada de mal, não. Só faz com que tu sejas um adulto que acha que dar porrada em criança está certo. Se isso não é nada de mal, eu não sei o que é nada de mal, não é? Não é assim. Então é muito difícil. Se nós já vivemos numa sociedade inerentemente aversiva, ainda se torna mais difícil quando os balanceados, e os balanceados dizem assim, não, nós só usamos punições em certos cães para determinados casos. E são sempre os casos em que eles vão salvar a vida do cão. Sempre. Sempre. Vocês querem saber qual é a percentagem de cães que, se vocês tivessem que escolher usar uma coleira de choques ou matá-lo, existem? É zero. A percentagem é zero. Deve ser 0,00000. Uma merda assim. Desculpa, uma coisa assim. Eu nunca vi nenhum. Muito honestamente, eu nunca vi nenhum. Mas eu ponho 0,000,1 porque eu ponho em hipótese que existam. Aí um no mundo. Uma coisa assim do género. Porque é a velha história do és vegano, e se estivesses numa ilha deserta com coelho, comias o coelho? Eu comia, foda-se, então, ia morrer à fome, comia o coelho, mas eu não vivo numa ilha deserta com coelho, eu vivo em Portugal, com o continente ali ao lado, e com um monte de opções veganas, vamos falar da realidade, eles estão sempre a pôr na ilha com o coelho, sempre. E se tivesse de salvar a vida de um cão, se tivesse que salvar a vida de um cão, tens que lhe dar três marretadas com um martelo na cabeça, salvavas? Eu salvava, mas onde é que está esse cão? Mostra aí. E sabem onde é que eles estão? Nas mãos dos aversivos. Todos os clientes deles, que vocês veem com uma enforcadora, com uma coleira de choque, uma coleira de bicos, são aqueles cães que iam morrer. E normalmente esses cães já passaram pela mão de pelo menos uns 50 treinadores positivos. E nenhum conseguiu fazer nada. É assim. Cria-se uma retórica, uma história, uma história da carochinha. É muito fácil convencer as pessoas que não sabem nada, que são gullible, não sei a palavra em português, que são crentes, não é? Que é fácil acreditarem nas coisas. Subitamente são expostas àquilo e dizem, eu vou acreditar na Cláudia, eu vou acreditar na Henriques, que está ali sossegadinha
quase no escuro e que me está a dizer que consegue dar um choque elétrico, o problema em 2 segundos. O meu primeiro seminário, eu vou só contar uma história muito rápida, o meu primeiro seminário, aqui em Portugal, o primeiro que foi há alguns anos atrás, esse seminário foi lá um treinador, foi na Lourinhã, foi um treinador aversivo, comprou o bilhete do meu seminário, foi ao meu seminário e andava a dizer a toda a gente, quando eu estava a fazer a prática, porque foi um dia de teoria, um dia de prática, quando eu estava a fazer cientas, deitas e aquelas coisas básicas, não é? Ele andou a dizer a toda a gente, eu consigo fazer a mesma coisa em metade do tempo. Que vale é que as pessoas que estavam lá tinham ido lá para me ver e não estavam a perceber qual era. Então vinham-me ter comigo e diziam, mas aquele gajo está a dizer, e eu, opá, deixa-o dizer. Então não vais dizer nada. Eu, não. O gajo comprou um bilhete, deu-me dinheiro, deixa-o estar. Ele é burro, meu. Ele é meu fã e não sabe. Graças a ele, a gente conseguiu todos estar aqui, não é? Entendeu o que eu estou a dizer? Então aí, nesse aspecto, eu não precisei de levantar a voz, porque eu estava a falar já para as pessoas que me queriam ouvir. Mas vocês têm que ter cuidado com estas coisas, porque pode ser o tiro pela culatra, cuidado com os balanceados. O Ricardo, muitas vezes é o aspecto cultural. Novas gerações estão a contrariar isso de uma forma com consciência científica, aplicando o reforço positivo. Tá, és muito mais positivo que eu, Ricardo. Eu sou mais pessimista no futuro. Mas é assim, eu quero estar errada. Eu quero estar errada. Eu quero que vocês me digam, aquela minha professora, estou negativista, meu, foi nada assim. Ainda há 3 anos ela estava para ali a lamorear-se nas aulas com óculos e cabelo despenteado e agora estamos todos aqui a treinar com positivo. Eu espero que seja essa a realidade. Porquê? Porque eu não ganho nada com estar certo. No caso dos animais, Silvia, no caso dos animais, não tem diferença nas posições das pessoas em página, por exemplo, de border collie já há, pronto. Depois já há o racismo, o racismo de raça. Raça. Racismo de raça, ok? Que é, não, você treina border collies? Eu treino cães. Se o border collie for um cão, sim. A não ser que você tenha um pterodátilo chamado border collie. Aí vai ser um bocado difícil. Ainda não aprendi a treinar dinossauros. Caso contrário, sim. Eu treino cães, mas é muito bizarro. Vocês vão receber imensas chamadas de pessoas a dizer: olha, estou a falar para uma escola de treino de cães. Está sim. Posso ajudar? Sim, sim. Vocês treinam Beagles? Vocês treinam Yorkshire Terriers? Você está a ligar para uma escola de treino de cães. Vocês treinam o meu cão chamado Yorkshire Terrier. É a mesma coisa que vocês irem a uma escola com crianças e dizer, vocês ensinam crianças? Ensinam seres humanos? Acho que sim. Se forem. Sim. Tcharam! Então vocês veem a gente ficar assim um bocado loucos. Portanto, não gozem muito comigo porque vocês daqui a 30 anos podem estar igual a mim. Que perspectiva boa. Toda a gente a desistir do curso e a pedir o dinheiro de volta. Érica, não entendo esta lógica. Só porque uma pessoa treina cães com tem que usar positivo para as pessoas, pois não, e nem é possível fazê-lo. Verdade, Silvia, e também noto muito isso, temos cães de vários tamanhos, siga as páginas todas, é assustadora a página dos Jaquitas. Opa, vocês já sabem a minha posição, eu já falei disto, eu tenho aulas a falar sobre isso, sobre a criação, a genética e a aprendizagem, certo? Eu sempre disse que a genética tem muita influência, mas eu tenho muito cuidado a dizer isto a pessoas que não são profissionais, porque eles depois só veem isso. A culpa do comportamento do cão é porque é um Akita, é porque é um Border Collie, é porque é um Pitbull, é porque é um não sei o quê. Mas depois as mesmas pessoas que dizem não culpem os Pitbulls, porque os Pitbulls são cães como outros quaisquer, a seguir vão dizer, claro, então é um Border Collie, estavas à espera de quê? E eu viro-me para eles e digo, não, é a mesma merda, quer dizer, ainda agora andavas a berrar com os Pitbulls não são não sei o quê, porque são pitbulls e agora estás a dizer que aquele cão faz aquilo porque é um border collie. Espera aí. Há aqui uma ambiguidade. Vocês não, as pessoas nem sequer são as provas. Estão a perceber? Yeah, ok. Vamos ser um bocadinho mais coerentes naquilo que dizemos. O usuário do Zoom, que vai ser para sempre, depois de eu saber o nome dela, para sempre vai ser conhecida como usuário do Zoom, diz, supostamente em Portugal não se vendem coleiras de choque. Vendem-se, vendem-se. Ai, vendem-se, vendem-se. Vendem-se, vendem-se. Estão à venda em todo o lado, infelizmente. Em todo o lado. Hein? Terapeuta de cães, exatamente. Cá em Portugal vendem na Decathlon. Sim, sim, vendem-se em todo lado. Vi há pouco, Ricardo, depois pagas uma publicidade da Decathlon. Eles pagaram-te.
Até que lá estão, chegou-te a dar o cheque da publicidade que tu fizeste. Ok, depois passa-me a minha porcentagem, está bem? Ok. Mas não digas a ninguém. Havia um pouco catálogo de produtos para cães também, exatamente. Inclusive na rua eu vejo mais cães serem passeados e educados com base em aversivos. Pois é, Zé, também eu. Tâmara, um dia destes dei uma salsicha. Desculpem. Dei uma salsicha. Pronto. Tâmara, andas a dar salsichas assim às pessoas. Pô, tu também. Para conseguir levar a cadela dele embora porque ele tinha estado a brincar com a minha e não queria ir. Ele estrangulava e ela não ia nem por nada. Depois foi com a salsicha, fiquei toda contente. Yeah. É bué difícil estas situações, não é? Uma pessoa quer intervir, mas fica naquela, tipo, nós com a salsicha na mão, não é? Tipo, toma lá isto. You have the power. E depois o pior é que resulta mesmo. Ai. Mas e vocês ainda não vos aconteceu aquelas coisas? Que eu estou com o Joel, por exemplo, e vai a passar num cão todo histérico. Eu digo, Joel, deita. E ele deita, e eu espero o cão passar, e as pessoas ficam, como é que você fez isso? E eu com comida, e eles, eu não treino o meu com comida. E eu, pois nota-se. Eu não digo, mas nota-se. Tcharam! Tipo, chegaste sozinha à conclusão. Uhul! Silvia, posso dar uma sugestão? Pois claro, criar-se alguma entrada onde quem tem redes sociais possa. Ai, amei, 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 Silvia. Acabaste de ganhar uma aula comigo, quando quiseres, tá? Caminhaste. Pois é. Fecha a boca, Tâmara, que entra mosca. Muito bem, não estou a ler tudo, mas sim, já estou a perceber a ideia, boa ideia, toda a gente gostou, viste? Agora toda a gente vai dar uma aula, não sou só eu, é toda a gente gostou também. O que sinto é que tutores, dar uma aula não é dar uma aula, é ter uma aula. Usuário do Zoom, o que sinto é que os tutores resistem a métodos positivos, principalmente se tiverem cães de grande porte, sem dúvida, o tamanho, a raça, né? Tudo isso vai levar, não, porque eu só treino cães acima de joelho, se vocês fossem da época em que eu ouvia isso constantemente. Eu só treino treinos acima de joelho. Porquê? Porque é que só se treinam cães a partir de 6 meses? Que é depois deles terem os ossos bem formados, tu podes dar porrada e não partires os ossos. E depois o veterinário não dizer que a culpa foi do treinador. Assim não é. Não há, está-se bem. É verdade. E quando eu digo porrada, são métodos agressivos. Tudo corrido a coleiras estranguladoras. Porque têm muita força e puxam muito, pois claro. E é verdade. Ainda por cima é verdade. Ninguém pode negar as evidências. E infelizmente ainda temos estes produtos às vendas nas lojas. Mas agora há uma moda nova. Eu ainda não filmei, mas vou filmar. Eu ainda não consegui filmar. Eu já filmei, mas ainda não postei. Que é. Eu aprendi isto no TikTok. O TikTok tem coisas boas, hein? Vocês pegam num post-it e dizem não usem isto e deixam o link de um vídeo ou de um estudo ou de qualquer coisa. Um post-it em cima olha o Zé já a tirar notas. Zé, próximo vídeo. Eu acho que sim, que deves fazer um desses. Pegas num post-it. Por exemplo, vais a uma livraria onde tem livros do César Milán. Ou uma loja que tenha coleiras enforcadoras e metes lá um post-it em cima das enforcadoras a dizer não use isto, use, e depois, ok? Hã? 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 E eu era da altura que eu ainda fui da moda em que a gente pegava nas estranguladoras, tirava-as todas e escondia-as debaixo do saco da areia dos gatos. Mas coitadinha, ficava com pena dos empregados da loja, né? Depois o patrão ia dizer que tinham roubado as coleiras estranguladoras todas. Andavam ali assim um bocado à toa até descobrirem que elas estavam debaixo dos sacos dos coisas. E eu deixei de fazer. Porção. Obrigada. Usuário do Zoom. Aqueles que têm ficar presos com clientes em casa. Uhum. Qual é a forma mais correta de dizer a um cliente que isso não é correto sem ser indelicado? Causa-te urticária. É porque não me estás a ver a mim. Senão, eu acho que tu estás fixe com urticária. O problema é eu. Como é que tu dizes de forma indelicada que não deve ter um cão acorrentado? Não, não sei. Não sei. Não faço ideia, mas gostava de saber. Por acaso gostava de saber. Não, eu estou a brincar contigo, obviamente. Segue o. Eu queria que vocês vissem a cara do meu gato agora. Parece que tem uma faca escondida debaixo do rabo e que vai sacá-la e matar-me agora mesmo, juro. Sabem quando eles põem aquela cara assim, né? Quebra a corrente.
quebrar a corrente ou quebra a corrente, sigam essa página. Ok, pronto. Eles têm muita experiência e sabem como convencer pessoas que têm cães acorrentados. Se há pessoa que vocês devem falar é com eles. Ok? Não é que eu não saiba, eu sei, obviamente, mas eu acho que eles sabem mais, porque eles só lidam com isso. Eles fazem milagres autênticos, ok? Portanto, o meu conselho para casos desses é assim, quando vocês precisam de saber alguma coisa, se vocês acham que alguém sabe mais, não há problema, pensei que era agora, vão ao Zuzu, vão perguntar, ok? Vão perguntar às pessoas. Simplesmente falar bem, tentar fazer com que a pessoa mude de perspectiva. Sim, falar bem, exato. Não digam asneiras, como eu. Já ouvi clientes a dizerem que o castigo não dar a comer ou não dar o biscoito naquele dia. Pois é, as pessoas dizem, então se o cão não faz, tu não dás o biscoito, isso é castigo. Não, seu burro de merda, isso não é nada. Ai, desculpem. Não, isso não é nada castigo. Isso não é nada. Não é castigo nem a gente fosse, não é nada. O cão não sabia que ia ganhar um biscoito, como é que isso é uma coisa? Isso não é uma coisa. Uma vez tive uma veterinária a dizer, ouça lá, ouça lá. Então você treina com um biscoito. E quando você não dá o biscoito? Eu não dou biscoito quando ele não faz o que eu quero. Se ele não faz o que eu quero é porque também não quero o biscoito. Não estou a perceber qual é o drama. Eu não estou a perceber qual é o drama, meu. Matem-me agora. Qual é o drama? Vocês acham que o cão está ali a pensar, já ia dizer outra asneira, sua pi, não me estás a dar o biscoito agora. Acham que eles estão a pensar isso? Não estão a pensar nada, não sabem nada. Eles só estão a perceber como é que eu faço esta macaca me dar como é que eu faço com que este macaco me deu aquilo que tem na mão. É só isso que eles estão a pensar, não é nada. Se não resulta uma coisa, eles vão tentar outra. Parem de fantasiar, né? Eu trabalho há 3 e já me sinto mais burra. Ai, que horror. Não é também. Também escreveu salsicha e imaginou o cão tipo entre. Eu já estou a ver que a usuária do Zoom nunca mais na vida vai ser Sandra. Não adianta teres mudado o nome agora, já foi tarde demais. Agora é a usuária do Zoom. Eu já estou a ver que ela tem o meu sentido de humor. Bué twisted. Não era para tanto, foi só uma ideia, Cláudia. Não, senhora. Aqui usa-se reforço positivo com as pessoas. E acabamos a aula assim, né? Porque que fim mais maravilhoso. Amigos, 1h30, não está mal. Eu estou acelerada hoje, podia-vos ter tirado assim à vontade 3 horas, né? Já sabem. Obrigada a todos por terem estado aqui. Eu não vou dar seguimento porque já são 00:30, né? E toda a gente tem vida. Não eu não tenho, por isso é que estou aqui a chatear-vos. Obrigado por terem assistido à aula. Espero que tenham gostado. Na sexta-feira, não sei quem é que dá aula. Alguém sabe? Ninguém sabe. Pronto. Se for eu, aqui estarei. Se não for eu, aqui estarei na mesma, porque eu tenho que estar na mesma. Portanto, ok? Bom fim de semana. Até à próxima. É a Laura. Não percam a aula da Laura. Não percam. Até lá.